Muito bem. Nós estamos em Hebreus, capítulo 5, versículo 11, é isso ou não? Correto? Sim, é isso. Positivo. Correto. Correto. Muito bem. Então, novamente, Hebreus, o autor, a meu modo de ver, Paulo, escreveu aos judeus, né? Vamos dizer assim, agora seriam todos os judeus, vamos dizer assim, né? Porque nessa época da escrita aí, seria, vamos dizer assim, incluindo todos aqueles descendentes de Abraão, ou todos aqueles que constituíam, que estavam na lei de Moisés, vamos dizer assim, nesse contexto aí em que o livro foi escrito, deixando bem claro que outrora Deus falou muitas maneiras, né, de várias maneiras, e muitas vezes pelos profetas, mas que agora ele nos falou através de seu Filho, a quem ele notamos 8 características, vamos lá. Primeiro, Deus constituiu ele herdeiro de todas as coisas, foi através dele que Deus criou o universo, ele é a expressão exata do ser de Deus, ele é sempre esqueço essa aí, ele é o resplendor da glória de Deus, ele sustenta todas as coisas pela sua poderosa palavra, ele fez a propiciação pelos pecados, ele está assentado à direita da majestade, ele herdou um nome, ele se tornou superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles, que é o nome de Filho. Então, não tem quem se compare de todos os profetas no passado, de anjos, não tem quem se compare a Jesus Cristo, consequentemente, o que Deus nos falou nesses últimos dias, através de Jesus Cristo, é superior a qualquer outro. Olha que tem outros, né? Tem outros. Inclusive, no contexto judaico, tem lá todos os profetas do Velho Testamento, tem Moisés, tem os anjos falando, etc, etc, certo? E fora do contexto judaico, até mesmo fora do contexto cristão, tem outros, né? Tem aí outros que se dizem reveladores da vontade de Deus, né? Mas note só, Deus nos falou. Não é que ele está falando, não. Ele nos falou. E é através dos 27 livros que nós temos. Então, revelações atuais não se encaixam por várias razões. Primeiro, porque Deus nos falou, já está falado. Segundo, interessante, me faz pensar numa história que eu creio que é verdadeira, certo? Dizem que quando os muçulmanos chegaram a Antioquia não, deixa eu ver, aquela cidade ao norte da África, não é Cairo, alguém me ajuda aí? Alexandria? É Alexandria, né? Que tinha a maior biblioteca do mundo. Então, o comandante perguntou ao superior dele o que fazer com todos aqueles livros. Então, o superior falou assim, lê eles. O livro que não concordar com o Corão, põe no fogo. O livro que concordar, põe no fogo também, porque já temos o Corão.
Em outras palavras, coloca todo o livro no fogo. Então, hoje em dia, se Deus nos falou, qualquer uma outra revelação não faz sentido, porque se não bate com o que nos falou, tem que jogar fora. Se bate com o que Deus nos falou, jogar fora também, porque já temos a palavra falada. Então, não há necessidade de nenhuma revelação. E o ponto do livro é que a revelação de Jesus, ou a revelação de Deus através de Jesus, é superior a qualquer um, ou, no caso específico, superior à lei de Moisés, a tudo aquilo que tem a ver com o judaísmo, certo? Você lembra em João, que em João nós temos que Jesus é o Verbo criador de todas as coisas, que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, certo? Glória como do unigênito do Pai. E ele, então, revelou para nós toda a verdade. Deixa eu ler para vocês lá, em João, o Evangelho de João, no capítulo 1, eu quero ver eu estou me esquecendo aqui exatamente de umas palavras, do capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque a lei foi dada, João 1,17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, seria quem? Jesus. É quem o revelou. Revelou quem? Deus. Então, se Jesus revelou Deus para nós, revelou, certo? A graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. E ele revelou Deus para nós. Então, não tem nada que se compare. Mas, então, o autor aqui, que a minha modo de ver é Paulo, está mostrando aos judeus a superioridade, não só a superioridade, mas a grandiosidade dos ensinos de Jesus, ou de Jesus e seus ensinos. Consequentemente, eles não deveriam jamais se desanimar. Deviam ser perseverantes, não desanimar jamais. Porque, olha, razões para desânimo existem. Razões existem, certo? Quantos cristãos já desanimaram? Quantos pregadores já desanimaram? Eu vi uma estatística uma vez que de pregadores formados em instituto de formação de pregadores, não tem nada a ver com aonde eles se formaram, mas a estatística mostra que nos primeiros 5 anos, 80% desiste de ser pregador a tempo integral. E 20% desistiria se tivesse para onde ir, ou seja, um outro emprego. Então, 20 de 40 daria 8, com mais 80 dá 88, a sobra seriam 12% em 5 anos. Então, e quantos cristãos já abandonaram? Quantos cristãos já abandonaram? Eu estava falando isso para um jovem pregador, ele falou, olha, da minha época, os que se formaram, só eu permaneço pregando, ele falou. E eram uns 10, 12, por aí. Então, na verdade, se você, ou se nós cristãos, entendermos a grandiosidade da palavra de Cristo, nós nunca
abandonaríamos. Nunca. E foi mencionado, né, pela irmã Marisa aí, que às vezes a pregação não é profunda. Bem, devemos procurar buscar e entender cada vez mais. O pregador precisa entender uma coisa, certo? Ele é propagador do evangelho, mas ele precisa de entender cada vez mais o evangelho para propagar o evangelho. Infelizmente, pregadores fazem muitas outras coisas que não deviam fazer, certo? Gastam seu tempo fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo isso, fazendo aquilo, e não dedicam muito tempo ao entendimento e propagação da palavra de Jesus Cristo, certo? Então, isso aí complica muito o trabalho dele, né? E nós temos que buscar entender individualmente de ser pregador ou não, nós devemos individualmente procurar entender mais e mais a palavra. Ô, Fábio, eu gostaria de que você ficasse aí de olho aberto para quem levantar a mão me avisar, viu? Porque às vezes eu não estou vendo todo mundo, ok? Ok, Então você me dê o toque, por favor. Bem, isso como introdução, certo? Nós estamos, na verdade, no capítulo 5. Um ponto interessante, tendo a ver com a superioridade, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior, certo? Moisés era fiel como servo, Jesus é fiel como filho, Jesus é superior em tudo. Inclusive, no capítulo 4, fala muito de um descanso, né? De um descanso. Então, esse descanso não é, nós já vimos isso, não é aquele descanso da Terra Prometida que Josué levou o povo à conquista da Terra Prometida, mas é o descanso eterno, né, que é o 7º dia do descanso de Deus. Nós vamos descansar no 7º dia de todo o nosso descanso, na vida eterna e assim por diante. Agora, nós temos uma coisa para entender bem, é que a palavra de Deus é tão poderosa, a palavra de Jesus é tão poderosa, que ela sabe tudo o que estamos pensando, fazendo, entendeu? Então, enquanto nós estivermos nos esforçando para aprender e para fazer aquilo que aprendemos, nós estamos no caminho do descanso eterno. Por quê? Porque nós temos um sumo sacerdote que ele intercede junto a Deus com relação aos nossos erros. É interessante isso. Quer dizer, interessantíssimo. Não só Jesus. Vocês lembram em Romanos capítulo 5, que quando nós éramos inimigos de Deus, Jesus conseguiu a paz entre nós e Deus pela sua morte. Mas agora que somos justificados pela morte, Jesus nos mantém em paz com Deus pela sua vida. Pela sua vida. Romanos, capítulo 5. Muito bem. Agora, aqui no capítulo 5 de Hebreus, fala que nós temos um sumo sacerdote, que eu dei, inclusive, aquela ilustração lá, aquele fato que ocorreu comigo, lá da última tentação de Cristo, aquele filme, etc, etc. Jesus foi um homem e, como tal, ele conhece as nossas fraquezas, certo? Mas o problema não é que nós não pecamos. Nós pecamos, certo?
Nós pecamos, mas temos um sumo sacerdote que nos purifica. É claro que nos arrependemos, ele nos purifica, porque nós estamos caminhando, nos esforçando pela palavra poderosa, perfeita de Cristo, rumo ao descanso eterno. Muito bem. Agora, no capítulo 5, fala do sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Ok. Isso aí para deixar bem claro, certo? Que Jesus é sumo sacerdote, mas não só isso, ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, certo? Bem, o autor vai falar mais sobre o sacerdócio de Melquisedeque, ou o sacerdócio de Jesus segundo a ordem de Melquisedeque, no capítulo 7. Mas aqui no 5:11, ao final do 6, que é no versículo 20, quer dizer, antes do capítulo 7, é como se o autor fizesse um intervalo aqui, tratando do sacerdócio de Jesus, ok? Segundo a ordem de Melquisedeque. Como se fosse assim, olha a minha tela aí. O autor está falando do sacerdócio aqui, perfeito de Jesus, que é segundo a ordem de Melquisedeque. Aí ele faz um intervalo e ele vai falar de novo aqui sobre o sumo sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui no meio, representando a minha cabeça, tem um intervalo que é o capítulo 5:11 ao 6:20, certo? E, na verdade, o que ele vai falar é o seguinte, é como se fosse assim, ele vai falar da situação dos hebreus. Ele vai falar dos hebreus, ok? Ok, muito bem. Vamos ver o que ele fala. Versículo 11. A esse respeito do sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Isso aí já falamos sobre isso, certo? Não devemos ser tardios em ouvir para que ele possa crescer cada vez mais nessa palavra poderosa de Jesus. No entendimento, certo? Versículo 12. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal, de acordo com a palavra que já foi falada. Então, o ponto aqui é o seguinte, hebreus, vocês pararam no crescimento. Vocês não estão crescendo, certo? Vocês deviam ser mestres. E vocês são ainda como crianças. Vocês estão precisando de leite, que é o que foi mencionado. O problema com muitos de nós, inclusive muitos pregadores, é que pararam. Entendeu? A gente faz um estudo aí, um curso aí para ser pregador, a gente sai e pensa que sabe tudo. Não sabe, não. Não sabe, não. Eu fui professor uma vez, faz tempo. Eu lembro que a ideia era a seguinte, que o professor, na área dele,
vamos dizer assim, vamos supor que é um professor de geografia, vai. No primeiro ano que ele vai ensinar, ele aprende mais do que os 4 anos da faculdade. Não sei se é verdade ou não, mas isso porque ele tem que pesquisar mais, ele vai ensinar, para ensinar ele tem que saber o que está ensinando. Então, ele vai realmente... É como se o conhecimento que ele tinha desabrocha no primeiro ano. E deve continuar desabrochando. Então, o cristão, inclusive o pregador, certo? Deve continuar, tomou leitinho, é igual uma criança, que se torna adulto. A criança não pode comer tambaqui na chapa, a criança não pode comer uma feijoada, a criança não pode comer um churrasco, o bebê não pode. Mas ele toma leitinho, depois o mingau, e assim vai, assim vai, assim vai. Quando ele cresce, meu amigo, ele pode comer todo tipo de comida, mas porque ele cresceu. Cresceu, certo? Então, os hebreus aqui não tinham crescido. Não tinham crescido. Consequentemente, certo? Não é que eles morreram, não. Eles pararam. Ora, se para de crescer, começa a desanimar, certo? Começa a ver defeito em tudo, entendeu? É como se fosse assim, no lugar de estar enfocado no crescimento, que ele não está, começa a enfocar em outras coisas. Começa a enfocar no erro, começa a criticar todo mundo, entendeu? Por quê? Porque ele perdeu a direção certa, então ele vai tomar a direção errada. É matemático isso. É matemático isso. Ok. Muito bem. Alguém aqui fez um comentário aqui no chat. Vamos ver o que é aqui. Aqui no Amazonas, as crianças adoram um tambaqui assado na brasa. Exatamente. Depende da criança, né? Se é uma criança de 30 anos, certo? Ou de 40 anos, que é a criança que está falando isso aí, certo? E tudo bem. Vamos lá. Então, agora, olha só no versículo 12. Pois, com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tempo decorrido. Tem cristão que está aí 10, 15, 20, 30 anos e sabe tão pouco quanto sabia 30 anos lá atrás. Tem pregador que sabe a mesma coisa que sabia 10 anos lá atrás. Não é para ser assim. Está dizendo que não é para ser assim. Entendeu? Olha só, versículo 12. Pois, com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. De novo. Assim, vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então, esse é um problema. Esse é um problema. Olha, meus irmãos, funciona assim, ó. A palavra de Jesus Cristo, a palavra de Deus, através de Jesus Cristo, é poderosíssima, certo? É poderosíssima. Não tem adjetivo que descreva a grandiosidade da palavra de Cristo e nem o poder da mesma, ok? Muito bem. Então, vamos lá. O pecador morre, nasce de novo, se tornou uma nova criatura, vai agora ser liderado, guiado pela palavra, essa palavra poderosa. Certo? Agora, se ele realmente está sendo guiado pela palavra poderosa, ele vai crescer,
crescer e não vai parar de crescer. Consequentemente, ele vai ser um servo mais poderoso à medida que ele vai crescendo. Se ele é pregador, ele vai ser um pregador cada vez mais poderoso na pregação e no ensino, porque ele está crescendo. Mas e se ele não entra nessa poderosa palavra? E se ele para, como aconteceu aqui? Vai ser como criança necessitando de ler. Por que que é criança? Porque não está no poderio, na grandiosidade da palavra falada por Deus através de Jesus Cristo, ok? Isso se aplica a todo mundo, isso se aplica a pregador, se aplica a qualquer cristão. Estou vendo uma mãozinha aí, fala aí. Wênio, Oi. aqui no caso, hein, Mel? A igreja toda que estava nessa situação? Sim, não só a igreja toda, o povo judaico, a nação. Então, há um problema, né? Quando o pregador para e deixa a igreja nessa condição, né? Sim, sim, quando o pregador para, a igreja para. Quando os pastores param, os presbíteros param, a igreja para. Quando os mestres param, a igreja para. Se todos os líderes param, a nação cristã para. Sim. Agora, eu diria também o seguinte, que nós também sabemos ler e escrever, vamos procurar entender cada vez mais a palavra do Senhor, certo? O que eu ensino, eu aprendo com a palavra. Eu aprendi a estudar a palavra, meu modo de ver, certo? O que eu ensino é como eu aprendi por conta a estudar a palavra e eu ensino como eu aprendo, ok? Assim, mas todo mundo pode fazer isso. Todo mundo pode fazer. Ainda eu gostaria, olha, eu não gosto de fazer essas coisas porque dá a impressão que você está tocando trombeta, ok? Não é. Mas eu gostaria que, quando eu comecei a pregar, isso faz 50 e poucos anos lá atrás, certo? Eu gostaria de ter tido alguém que me ensinasse o que eu estou ensinando agora. Não estou tocando trombeta, Deus sabe que não, certo? Não é esse o objetivo. Mas eu gostaria de ter tido. Não tive. Certo? Wênio, Eu lembro quando eu fui ser missionário, deixa eu terminar, lembro quando eu fui missionário pela primeira vez, eu falei para os meus presbíteros, olha, eu tinha 28 anos. Eu falei para os meus presbíteros o seguinte, falei, olha, tenho 28 anos, sou solteiro, nunca fui missionário. Eu fui pregador, já era pregador. Olha, eu estou indo ser missionário, mas, olha, eu preciso da ajuda de vocês, porque, olha, eu sou verde nisso. Vou começar do zero. Entendeu? Então, na verdade, a gente precisa de buscar ajuda para a gente possa realmente deixar de ser criança. Fala aí. mas eu entendo, Wênio, que os irmãos e as irmãs que têm estudado contigo tá tendo esse pensamento que você teve aí. E, por mim, eu vou falar por mim, eu agradeço muito por o tanto que você tem ensinado a gente. E isso não é tocar trombeta, né? Na verdade, isso é honra a quem tem honra, né? Eu falei, o ponto é o seguinte, vamos buscar aprender com quem a gente acha que sabe mais, entendeu? Esse é o ponto, né? Porque, infelizmente,
geralmente, pregadores, eles não gostam de aprender com outros, eles acham que já sabem, entendeu? Então, não é bem assim. Como eu falei, eu fui uma vez, eu acho que eu falei isso outro dia, veio um irmão aí, eu falei isso, eu devo ter falado para você, porque eu lembro de ter falado há pouco dia, que veio fazer um estudo sobre o livro de Atos. PhD, especialista no livro de Atos. Aí eu fui convidado para ir, mas não pensei duas vezes. Falei, vou aprender coisa ali, vou lá ver. E olha, o irmão fez muito bem e a gente, né, aprendeu algumas coisas. Claro, a gente vai lá e viu que, de fato, a gente está na mesma página. Vocês lembram o irmão Stephen North? Alguém conheceu ele pessoalmente? Né? Alguém conheceu ele pessoalmente aí? Não, ninguém? Não. Ok. A Mali, sim, e eu, sim. Do Ele milênio passado? Hã? É do milênio passado, ninguém conhece. Do milênio passado. Ele escreveu aquele livro Pregação, Homem e Método, que muita gente usa. Especialista no livro de Daniel, especialista no livro de Apocalipse. Gênio. PhD, conferencista, pregador, presbítero, de ano de universidade, etc, etc. Moênio. Deixa eu terminar a história aqui, já volto. Aí eu estava estudando o livro de Apocalipse. Liguei para ele e falei, irmão, sei que você entende o livro de Apocalipse. Eu tenho aqui estou estudando o livro de Apocalipse, e eu tenho aqui uma direção, que eu acho que é a direção, podemos aí conversar um pouco? Ele falou, vem no meu escritório. Fui lá, e durante uma hora ele falou as coisas, eu falei, meu irmão, nós estamos na mesma página, viu? Que bom, graças a Deus, que bom que nós estamos na mesma página. E se não tivesse, eu ia verificar o que é que ele é especialista. Camarada é um PhD especialista, escreveu vários livros e assim por diante. Então, nós precisamos de... O ponto é, precisamos deixar de ser crianças, ok? Esse é o ponto aqui. Os judeus aqui eram crianças. Depois de tanto tempo, sabe quanto tempo? Olha, deve ser aproximadamente uns 35 anos, por aí, por baixo, uns 35 anos de cristianismo. E aí eles eram crianças. É claro que nem todos tinham 35 anos, mas nós está dizendo que eram crianças quando deviam ser adultos. E nós temos irmãos de 30 anos também, que são ainda crianças, precisam dos princípios elementares. Alguma coisa está errada. Então, o ponto é, vamos procurar saber o que é que está errado para passarmos a ser adultos no conhecimento. Fala aí, irmão. Moênio, boa noite. Boa noite. Nesse caso dos hebreus aqui, que eles se estagnaram, vamos dizer assim, não poderia ter ocorrido a falta de alguém para incentivá-los lá constantemente, não é? Porque as pessoas não são iguais, são muito subjetivas. Umas não precisam de ser empurradas, outras têm que ser empurradas para um objetivo. Isso acontece em empresas privadas, empresas públicas, assim. Então, eu acredito, no meu entendimento, que também essas coisas é a mesma coisa no cristianismo e na fé, né? Porque tem muitos irmãos que entendem muito da palavra, mas fico lá, não tem aquela esperteza, aquela continuidade, como o irmão falou aí, que na Bíblia dele está com preguiçosos, né? Que eu até acho que é uma palavra muito pesada aí, né? Preguiçosos, né? Então, eu acredito que para tudo isso está faltando incentivos. Até hoje, um pregador tem que incentivar de vez em quando os membros, não é? Para ver, fazer uma fiscalização constante. As pessoas não gostam, os membros não gostam de ser fiscalizados, você está faltando fazer isso, tem que fazer aquilo, mas é necessário, às vezes, fazer isso. Não deixar, você que entende muito bem, não deixar as coisas, se ver a coisa errada, falar, porque às vezes nós temos
receio de ofender o irmão, para falar, olha, irmão, você está muito preguiçoso, mas tem que falar, né? Não Concordo. deixar assim aleatório. Concordo, mas você vê que Paulo, o autor, ele não está culpando pregadores, nem os apóstolos, nem ninguém. Está culpando os irmãos judeus por serem crianças. Agora, o que você falou faz muito sentido, porque a gente aprende com aqueles que ensinam, né? Agora, se aqueles que ensinam não ensinam bem, a gente não vai aprender bem. Você tem toda a razão. Eu pretendo, se Deus quiser, quer dizer, para quem acha que eu estou ensinando de uma maneira que faça sentido, eu vou logo fazer livros disponíveis aí. Inclusive, ontem eu terminei de editar 1 Timóteo. Então, logo, se Deus quiser, eu vou publicar uns livros aí para disponibilidade. O objetivo não vai ser ganhar dinheiro, não. O objetivo não vai ser ganhar dinheiro, mas disponibilidade para que o irmão possa ter aí uma ajuda, uma ferramenta. Agora, o conhecimento está na palavra de Jesus, em que nós temos ela em 27 livros. Isso para não falar dos 66. Fala aí, Luiz. Boa noite a todos. Sou eu, Enio, queria fazer uma pergunta. Uhum. Se um cristão vem de uma congregação que foi implantada há mais tempo e ele mudar para outra congregação que tem menos tempo de implantada, ele corre o risco de parar no crescimento espiritual se só aprender daquela congregação? Olha, boa pergunta, a resposta é para ser não, certo? Porque, na verdade, olha só, nós temos 27 livros. O nosso conhecimento é fundamentado em 27 livros e não em um pregador, certo? O que nós, pregadores, fazemos, e devemos fazer bem, é ajudar a esclarecer o entendimento que já está nos 27 livros. Esse é para o nosso trabalho. Então, nós temos a responsabilidade de procurar entender cada vez melhor para ensinar melhor. Mas cada cristão, certo, tem a responsabilidade de ele mesmo procurar o conhecimento. Como falei, é isso que eu faço. E eu estudo todo dia. E eu prego há mais de 50 anos, estudo todo dia. Isso é para ser a ideia para todo mundo, né? Aprender, meditar, o livro está aí. Agora, precisamos de aprender a desvendar no sentido de entender a mensagem ali sendo dada para nós no livro. Olha o livro de Hebreus. Olha, Deus nos falou agora, através de seu Filho Jesus Cristo, que ele é o herdeiro de todas as coisas, foi através de quem Deus criou o universo, ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus, ele tem a poderosa palavra que sustenta todas as coisas, ele fez a purificação dos pecados de outrora, ele está sentado ali do Pai, ele herdou, ele tem um nome, eu sempre esqueço, aí eu vou dizer a palavra certa, ele se tornou superior aos anjos, porque herdou um nome mais excelente do que o deles. Consequentemente, tudo que está falado no livro é superior ao que foi falado aos judeus antigamente, inclusive a Moisés. Então, cada vez que você vê uma passagem, tem que meditar. Nossa, como é a superioridade aqui de Jesus sobre o que está na lei? Então, nós temos que aprender a estudar, inclusive, analisar a passagem. Então, a resposta não é para acontecer o que você falou que aconteceria. Infelizmente, provavelmente acontece, mas não é para acontecer. Ok? Muito bem, obrigado. Ok, então, no capítulo... Tem uma levantada aí, Enio.
Ok. O Anderson. Opa, obrigado. Fala aí. Não estou escutando, hein? E agora? Agora sim. Então, a palavra que está muito sendo usada aqui é preguiça. Mas o texto de Hebreus, capítulo 6, versículo 12, a palavra é indolência. A diferença entre a indolência e a preguiça é uma aversão ao trabalho, é um ócio. Já a indolência é uma indiferença, é uma impassividade com relação à dor. Né? Essa indiferença é a falta de interesse, é o descaso, é o desdém. Então, esses irmãos não estavam crescendo porque eles estavam indiferentes ao poderio do Senhor Jesus Cristo. Sim. Por isso que eles não cresceram. Eles não conseguiam enxergar que eles estavam diante de um ser que eles tinham, que ele criou o universo, cuja palavra tem todo o poder. Eles não tinham essa indiferença não fez com que eles percebessem a grandiosidade de Jesus Cristo. Ao não perceber a grandiosidade de Jesus Cristo não poderia ter a influência da transformação da vida deles, porque para eles, Jesus Cristo não tinha tanta importância. E aí, talvez, o problema deles era enxergar no Antigo Testamento pessoas que pudessem enxergar as referências no Antigo Testamento. Então, diante dessa situação, eles não iriam crescer. Eu concordo plenamente, inclusive tem lá o caso dos judeus berianos sendo mais nobres do que os judeus tessalonicenses, né? Agora, fala. Eu só queria concluir, eu vou deixar tu falar. Aí, não adianta. Naquela época, eles tinham grandes pregadores, os próprios apóstolos. Não adianta você ter um excelente pregador se você é indiferente ao que Jesus Cristo é capaz de produzir na sua vida. Não adianta. Pode ter Enio Latorre, pode ter Álvaro Pestana, pode ter Fábio de Oliveira, pode ter qualquer um. Se eu for indiferente ao poderio de Jesus Cristo, eu jamais vou mudar. Sim, muito bem. Agora, nós usamos a palavra preguiça aí, ou preguiçosos, porque tem uma versão aí que usa a palavra preguiçosa no versículo... Que versículo que é, hein? Que usa a palavra preguiçosa aí, Marcelo? Eu acho que é no capítulo 5, versículo 11. É no versículo 11. Ok. Agora, você, Anderson, está falando do capítulo 6, versículo 12, onde não chegamos ainda, mas o que você falou é totalmente correto. Nota 10. Obrigado, velho. Foi o segundo 10 que eu levei, mas segundo dia de aula. Daqui a pouco você está metidinho, viu? Ok, o Fábio não, o Wagner, você quer falar mais alguma coisa? Não, não, né? Quero pegar um gancho aí na pergunta da Nath, que eu achei interessante. Quando quem administra, né, a parte de desenvolvimento da igreja não usa todos os membros, há o perigo dessa organização atrofiar o membro por não usar ele, não fazer com que o dom dele apareça? Com certeza, porque com certeza, não há dúvida quanto a isso, porque a igreja não é um membro, ele é um corpo composto de vários membros e cada membro tem a sua função. Sim, a resposta é sim, já entra em outro livro, mas a resposta é sim, com certeza. Capítulo 6. No capítulo 6, dá continuidade a essa ideia do autor estar se referindo agora aos hebreus. Ok? Muito bem. Falando que eles não estão entendendo o sacerdócio de Jesus. Porque, como o Anderson mencionou, se eles entendessem o sacerdócio de Jesus, eles não seriam indolentes. Mas aí já está no capítulo 6, versículo 12. Vamos em frente aqui. 6:1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo,
Deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Olha só, isso são princípios elementares. Isso aí faz parte do leite. E tem gente que tem ainda muita dificuldade até mesmo com os princípios elementares. Por isso que continua ainda em necessidade de leite, que é o que acabou de falar ali no final do 5. E olha, agora, ele falou assim, ó, deixemos-nos levar, certo? Para o que é perfeito. Então, e eles não se deixaram levar para o que é perfeito. Por isso, precisavam ainda tomar leite. Agora, cada cristão deve se deixar levar para o que é perfeito, então vai passar a comer carne mais adiante. Aí vai estar mais profundo, mais aprofundado na palavra de Deus. Agora, tem aqui algo um pouquinho meio estranho. Diz assim, o ensino de batismos. O ensino de batismos, certo? Agora, isso aí pode ser entendido de várias maneiras, etc., certo? Mas, no nosso caso, nós sabemos que nós fomos batizados em Cristo, há só um batismo, nós sabemos disso, coisa e tal, mas tem também aí o fato do Espírito Santo, mas naquela época tinha problemas, por exemplo, de batismo de João Batista, inclusive, lá atrás, naturalmente, isso aí já uns 30 anos depois, provavelmente já não era problema, mas na época de um pouco mais ali, né, nós sabemos que tinha ali em Atos 18, 19, o problema de pessoas que estavam ainda sendo batizadas com o batismo de João, certo? Então, é preciso entender o batismo de João lá, o batismo de Jesus, etc. Certo? Agora, tem uma outra aqui, tem um comentário aqui, deixa eu ler para vocês aqui, que faz assim, uma tradução melhor seria abluções, como em 9:10. Vamos ver o que 9:10 diz. Aqui diz assim, 9:10... Os quais não passam de ordenanças da carne, baseados somente em comidas, bebidas, diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Talvez novamente, tendo a ver com coisas do Velho Testamento, o entendimento. Deixa eu continuar lendo aqui. O termo grego nunca é usado como referência ao batismo cristão. Bem, isso aí é o que ele acha aqui. O plural também é inconsistente com o conceito singular do batismo cristão. No sistema levítico do Antigo Testamento havia muitas limpezas cerimoniais que eram sinais externos de limpeza do coração. A nova aliança exige uma ablução interior que regenerasse a alma. Bem, mas, em todos os casos, aqui está dizendo que esse entendimento aí tendo a ver com batismo, ou abluções, ou seja lá o que for naquela época, era princípio elementar. Princípio elementar, certo? Agora, preste bem atenção. Mesmo no nosso caso, do batismo de Jesus, tem muita gente que não entendeu muito bem tudo sobre o batismo. Foi batizado corretamente. Mas, olha, eu vou repetir novamente aqui o que eu repeti lá em Romanos capítulo 6, certo? Geralmente, a gente fala que batismo é morte, sepultamento e ressurreição. Mas não é. O que eu quero dizer com não é? Porque em Romanos capítulo 6, o ponto ali é o seguinte: nós fomos batizados em
Cristo. O ponto ali é o seguinte: devemos pecar mais para que a graça seja maior? Esse é o ponto. Romanos capítulo 6. Então, Paulo fala, olha, não, de jeito nenhum. Por quê? Porque nós fomos batizados em Cristo. Ok. Cristo morreu, foi sepultado, nasceu de novo e vive para Deus. Romanos capítulo 6. Nós não fomos batizados em Cristo? Então, nós fomos batizados na morte dele, no sepultamento dele, na ressurreição dele e numa vida de serviço a Deus. Se estamos numa vida de serviço a Deus, como é que vamos viver pecando? É o capítulo 6 de Romanos. E tem muita gente que não entende que nós fomos batizados também numa vida de serviço a Deus, como Jesus está a serviço de Deus até hoje lá no céu. Entendeu? Então, é princípio elementar. Está dizendo aí, batismo. Romanos capítulo 6 fala isso. Então, princípio elementar são os princípios fundamentais, entendeu? Olha, é interessante. Aqui nos Estados Unidos tem, como em todo lugar tem, um campeonato de basquete, certo? Aqui tem o NBA, né? National Basketball Association, o campeonato profissional de basquete. Cada cobrão, né? Porque os caras, os melhores que tem no mundo, praticamente, fazem parte aqui. Vem gente do mundo inteiro jogar, praticamente, aqui no NBA. Tem brasileiro, tem de tudo quanto é tipo aqui. Ok. De vez em quando, a gente escuta um técnico falar assim, precisamos voltar ao básico. Precisamos voltar ao básico, ao fundamento, que é o passe, certo? A precisão no arremesso, saber como se defender. Tem que voltar, quer dizer, não pode esquecer o fundamento. Então, olha, nós precisamos de... Aqui, onde na congregação do o Enio Júnior é um dos pregadores, o pregador, o ano passado, me parece que foi ano passado, fez uma série de pregações domingo à noite, porque aqui se é um domingo de manhã, é domingo à noite. Ele fez uma série de pregações domingo à noite. Sabe qual era o tema? Qual foi o tema? Coisas fundamentais. Vamos dizer assim, o fundamento da fé cristã. Por exemplo, o significado de batismo, por que não usamos, como é que é a nossa adoração em espírito e em verdade, o trabalho da mulher na igreja, o que é a igreja não denominacional, entendeu? Fundamentos. Fundamentos. Olha, precisamos dar um banho de fundamentos. Agora, olha só, olha o que diz ali no versículo 3. Isso faremos se Deus permitir. Faremos o quê, se Deus permitir? Ajudar, certo? Deixemos levar para o que é perfeito. Olha no capítulo 5, versículo 12, diz assim. No 12. Pois, com efeito, com devia semestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. No 3 do 6, fala assim, isso faremos se Deus permitir. Faremos o quê? A meu modo de ver, ensinaremos vocês de novo os princípios elementares dos oráculos de Deus. Eu entendo o que é isso. Nós precisamos, de vez em quando,
tomar um banho dos fundamentos, daquilo que é fundamental, do que é a igreja verdadeira, do significado do batismo, por que fomos batizados, o que quer dizer que Cristo morreu na cruz, o que quer dizer a igreja, o corpo, a igreja não denominacional, o que é a igreja verdadeira, qual a minha função no corpo, como participar da ceia de uma maneira que não há doentes e fracos e dormentes entre nós. E assim por diante. Fundamentos. Voltamos aos fundamentos. Faz sentido? Não. Muito bem. Versículo 4. Bueno, Uhum. a prática de imposição das mãos fazia parte da igreja, então? Olha, sim, eu vejo pelo menos duas situações de imposição de mão. Primeiro, a imposição de mãos, a meu modo de ver, aí é uma longa história, não vou entrar nisso, isso aí tem que estudar separado, porque leva muito tempo para mostrar. A imposição de mãos era feita pelos apóstolos em passar dons milagrosos. Um uso que era de imposição de mãos. O outro uso era aprovação. Aprovação, que é praticamente a mesma coisa do primeiro, aprovar para usar dons milagrosos. Mas a aprovação, lembra? Timóteo teve a imposição de mãos do apóstolo Paulo. Certo? Então, eu vejo que isso aí era também princípio elementar. Mas, no nosso caso, vamos ver aquilo que são os princípios elementares, tendo a ver com a nossa vida cristã, certo? Princípio elementar. Por exemplo, pregador que fica pregando entre quatro paredes, meu amigo, isso aí, olha, é princípio elementar que a propagação é para ser feita para fora de quatro paredes também. Também, certo? Uma propagação. Qual a diferença entre o trabalho do pastor, o trabalho dos pastores, o trabalho dos diáconos, o trabalho dos evangelistas? Qual é a diferença? Tem gente que não sabe. Tem pregador que não sabe a diferença entre o trabalho dele e o trabalho dos pastores, e assim por diante. Princípios elementares, ok? Precisamos, como se fosse assim, voltar, analisar, entender os princípios elementares, que são o fundamento para que possamos partir para comer carne sólida. Fala, Ezra. Ô, senhor, no capítulo, no final, diz assim, da fé em Deus. Os hebreus, eles só estavam tendo fé em Deus e não em Cristo. É isso esse ponto ou não? Aqui, versículo que é esse? 3, 1, no final aqui, ó, no 6, 1, no final que é assim, antes do 2. Sim. Fé em Deus. Sim. Explique, por favor, isso aí. Olha, você sabe que isso aí é um princípio elementar. Mas o que quer dizer isso? Eu creio em Deus. Parabéns. Está no time do Satanás. O Satanás não crê em Deus, não? Ou não? Sim. Então, o que quer dizer fé em Deus? Entendeu? O que quer dizer ter fé em Deus? É só em Tiago, por exemplo. Fé com obras. Lembre Romanos 1, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação todo aquele que crê, primeiro judeu também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé. Ok. Então, tem uma fé em Deus que é viva, tem uma fé em Deus que é morta. E para entender a diferença, a meu modo de ver, é princípio fundamental, elementar. Temos que entender o que quer dizer ter fé. Hoje em dia, se você pergunta para uma pessoa, olha, fulano é fiel lá com vocês? Não, ele não é, não. Ele não aparece nas reuniões. Muito bem. E ciclano? Olha, ciclano
Ele é um pouquinho, viu? Ele aparece domingo de manhã, ele é um pouquinho fiel, sim. E o outro Beltrano lá? Esse é um pouco fiel, é fiel, sim. Ele aparece todo domingo, ok? E fulano, outro fulano lá? Esse é fiel, esse ele não perde nenhuma reunião. Meu amigo, desde quando você identifica a fidelidade de uma pessoa pelo número pelas vezes que ele aparece na reunião? É claro que o fiel não deixa de se reunir, mas você pode se reunir e nem ser fiel. O meu pai, durante 27 anos, participava mais das reuniões da igreja do que alguns irmãos. E não era batizado. E não era nem batizado. Depois de 27 anos, finalmente se converteu. Entendeu? Então, na verdade, tudo isso é princípio elementar. Está dizendo aí que é princípio elementar, e diz, isso faremos se Deus permitir. Devemos ensinar princípios elementares quando alguém devia ser mestre durante os anos decorridos e ainda é uma criança. Oxente. Fala aí, Marcelo. Zemar. Emanuel, voltando novamente a essa questão dos princípios elementares, eu não querendo defender aqui os hebreus, que eles ficaram lá preguiçosos, mas aqui diz claramente, para com efeito, quando devias ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Alguém que eu ensine de novo, porque tem mestre, tem professores que você recebe as informações que vai caindo na sua cabeça assim, normal, como é seu caso. Não estou lhe puxando o trato, não, mas como é seu caso. Mas tem professor que passa a vida toda e não ensina adequadamente. Tá? Aqui não dá para ter uma reserva de culpa também por falta de pessoas para ensinar esses hebreus cristãos, por isso que eles ficaram, vamos dizer, preguiçosos, não é? Porque tem professor e professor, né? De repente nós só estamos condenando esses irmãos hebreus aqui, e os professores, e os caras lá que estão lá, que deveriam fazer uma manutenção de conhecimento, não deram adequadamente, né? De repente a gente está só condenando esses hebreus que ficaram preguiçosos, e os professores não têm culpa aí? Mas eu condeno porque tem advogada de defesa, viu? Ok. Olha, eu entendo o que você está dizendo, concordo plenamente, mas a meu modo de ver, olha, pode ser o seguinte: não tinha mestres bons, consequentemente, eles ainda tomavam leitinho. Mas pode ser, como já foi mencionado, nós não chegamos ainda no 6,12, mas o 6,12 deixa entender que eles eram indolentes. Certo? Porque, como eu falo, podemos ter bons professores e a pessoa ser indolente, não vai aprender de jeito nenhum. Olha, Jesus não era e não é o melhor professor do mundo. E você acha que você não acha que teve muitos que não aprenderam com ele? Mesmo escutando ele, não aprenderam com ele. Então, eu não sei exatamente qual que vem primeiro aqui, o ovo ou a galinha, mas nós sabemos que é a galinha, porque Deus não criou ovos, criou animais, mas eu creio que aqui a culpa, a meu modo de ver, está neles, porque olha só no versículo 14, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Eles eram, em termos
tiaganos, não sei se existe isso, em termos de Tiago, certo? Eles eram ouvintes e não praticantes, que é como aquele que olha no espelho, vê a sua aparência e vai embora, depois se esqueceu como é que ele aparecia, como é que ele era. Tá escrito aqui, está escrito em Tiago. Então, a meu modo de ver, eu posso estar enganado e você pode estar certo, a meu modo de ver era mesmo uma indolência, uma falta de interesse por parte deles, e o autor aqui... Mas você vai verificar, segura as pontas aí, porque ele vai falar, olha, eu estou falando assim, mas não é bem o caso de vocês. Então, segura a ponta aí. No versículo 12, que o irmão falou, eles ainda não eram indolentes. Talvez, por exemplo, os torneis indolentes, eles ainda não eram indolentes, né? Eles ainda não eram, eles estavam caminhando. Porque, o que eu entendo Sim. aqui é que eles estavam muito soltos, ninguém estava fiscalizando a fé, você entendeu? Não tem, então, tem pessoas assim mesmo. Sim. Fala aí, Marcelo. Ô, Marcelão, ou Marcelinho, qual dos dois aí? Deve ser o Marcelinho, viu? Fala aí. Irmão, essas obras mortas, o arrependimento, seriam as obras da carne? Olha, No versículo 1. sim, eu diria que sim, há algumas possibilidades aí. Eu diria que essa é uma possibilidade, ok? Obras da carne. Mas uma outra possibilidade são obras que não são de acordo com a palavra. Nesse caso, não há justiça. Se não há justiça, é morta. Porque aqui está falando de obras mortas, nós sabemos o que é fé morta. Fé morta é uma fé sem obras. Mas o que seria uma obra morta? Eu creio que poderia ser uma obra sem fé. Está vendo aí a possibilidade? Além do que você falou, que provavelmente seriam obras... Deixa eu ver esse comentário aqui, depois eu vou explicar um pouco mais. Esse tipo de arrependimento próprio do Antigo Testamento consiste em afastar-se das obras más que levam à morte, que é o que nós acabamos de falar. E voltar-se para Deus. Quase sempre o judeu somente se voltava para Deus de um modo superficial, cumprindo a letra da lei como evidência de seu arrependimento. O homem interior ainda estava morto. Esse não tá baixinha. Esse não era o tipo de arrependimento que trazia salvação. Sob a nova aliança, no entanto, o arrependimento para com Deus está combinado com a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ok. Em outras palavras, é o que eu acabei de falar. Por exemplo, uma obra, deixa eu falar 3 possibilidades aqui. Primeiro é essa de obra morta, obra da carne. É obra morta. Ok, leva à morte. Segundo, é uma obra sem fé. Sem fé quer dizer que não é uma obra que está em um ensino de Jesus. Ok? Por exemplo, aquele que semeia em abundância, colhe em abundância. Ok. Isso é o ensino de Jesus. Então, aquele que, pelo ensino de Jesus, semeia em abundância, essa obra não é morta, porque está fundamentada no ensino de Jesus. Mas e aquele que quer fazer uma obra da lei de Moisés? Eu não mato.
Não, eu não adultero. Então tô bem. Não, não. Você está numa obra, como cristão, você está numa obra da lei de Moisés? Isso aí não é uma obra morta. Porque agora, se você entender o que quer dizer não adulterar em Cristo, no ensino de Cristo, não é somente tocar numa mulher, e até mesmo que está no seu coração. Então, porque o judeu, olha o problema dos Gálatas. Os Gálatas começaram a fazer as obras da lei. São obras mortas. Obras da lei são obras mortas. Por cristãos, são obras mortas. Então, eu vejo 3 possibilidades aí de obras mortas, ok? Muito bem. Ferreira. Muito bem, obrigado. Ferreira. Wilson. Oi, Enio. Esse versículo 2 aqui, do capítulo 6, é o ensino de batismo, né, e da imposição de mãos, o irmão já perguntou, e aí tem esses 2 pontos aqui, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Você pode explicar um pouco sobre isso? A ressurreição dos mortos, também duas. Nós estamos falando de princípios fundamentais, ok? Princípios elementares. Você pode entender 2 coisas aí. 2 coisas. Primeiro, ressurreição dos mortos. Quando é que há uma ressurreição de morto no cristianismo? Através do batismo, não? Ok. Primeiro, quando ele foi batizado, morreu, nasceu de novo. Ressurreição. Isso. Mas Isso. não vai haver também uma outra ressurreição? Isso. Que tem a ver com o quê, hein? A outra ressurreição. A volta de Cristo. A vinda de Cristo. Não, depois, sim, mas e aí? O que acontecerá com a outra, com aquela ressurreição? O 7º dia. O morto vai ressuscitar na volta de Jesus, lembra? Isso. E o vivo vai ser transformado. Muito bem. Para que é que o cristão fiel vai ressuscitar nessa segunda ressurreição, vamos dizer assim? Juízo eterno. Para a vida eterna. Para a vida eterna. Juízo eterno. Nota 8. Descanso eterno. Descanso eterno. A nota 10. O descanso eterno, nota 10. Descanso eterno. Exatamente. Perdi 2 pontos por causa disso, foi? Hã? Perdi 2 pontos, foi? Ué, sim, mas você não usou a palavra que eu queria, meu amigo. Aí você tá vai... bom. Você acertou. Mas passei por média, pelo menos. Acertou, mas não vai ganhar 10, não. Tá bom, então. Muito bem, acho que está na ordem de terminando aqui, mas olha só. Então, nós estamos falando da situação atual aqui no livro dos judeus com relação ao sumo sacerdócio de Jesus, que é a segunda ordem de Melquisedeque, que vai recomeçar no capítulo 7, no final do 6. Ok. Mais alguma pergunta final ou informação aí, notícia, e vamos terminando, que vocês já jantaram, eu ainda não, viu, Gratinha?